Fala, gente boa! Olha só, o tema da aula de hoje é assim, central, maneiro e interessante. A Revolução Francesa. Pá! Quando a gente fala de Revolução Francesa, esse é um tema chave para a gente entender a ruptura que se inicia do final da época moderna e início da época contemporânea. Ou seja, a Revolução Francesa é um divisor de águas entre o século XVIII e o século XIX. É um divisor de águas do ponto de vista da consolidação de algo que é muito íntimo da gente hoje, do nosso mundo, que constitui o nosso mundo, que é a sociedade burguesa, que está começando a tomar os seus passos e tornar-se hegemônica com um processo revolucionário. Então a Revolução Francesa consolida um conjunto de princípios e de perspectivas burguesas que marcam o nosso mundo até hoje. Ao longo dessa discussão, desse bate-papo, a gente vai ver um conjunto de semelhanças que a gente pode identificar no processo revolucionário que fazem parte da nossa realidade. Então esse é o primeiro aspecto a se discutir. A França vai viver de 1789 a 1799, portanto 10 anos, uma revolução. E quando a gente fala de revolução, a gente está falando fundamentalmente de uma mudança drástica, profunda, no geral violenta, e a Revolução Francesa deu um banho de violência, isso aí, os caras foram sensacionais, falou de violência, enfim. Portanto, pensar um processo revolucionário, pensar uma revolução, é pensar uma alteração drástica e profunda da realidade. É quando a gente começa a desmontar o passado e iniciar uma parada muito diferente. É realmente uma ruptura, um corte. Então a revolução tem esse sentido de profundidade, que é muito importante entender. Não à toa a gente consegue identificar na Revolução Francesa a fronteira de épocas da história, porque realmente é possível contar uma história antes e depois da Revolução Francesa. Tamanhos seus impactos que vão muito além da França. Em termos de irradiação desse pensamento, dos seus impactos fora do país, a gente só consegue fazer uma comparação nesse sentido. Acho que só a Revolução Russa de 1917 perde. Revolução Bolchevique. Dá talvez para botar nesse balaio de gato aí a Revolução Chinesa pelo que a China é hoje. Mas enfim, isso é discussão para outra coisa. É importantíssimo entender, portanto, que a gente está tratando de uma das maiores revoluções da história, que vai finalmente colocar a burguesia no poder, começar a desmontar o antigo regime e formar o mundo burguês que a gente entende hoje, tá? Então vamos devagarzinho, porque a gente vai precisar entender que a Revolução Francesa tem várias etapas e vários atores revolucionários. E aí eu já vou entrar num outro aspecto que é indispensável. Sim, a Revolução Francesa é uma revolução burguesa. Por quê? Porque ela coloca a burguesia no poder e consolida os interesses da burguesia. Então isso aí, bicho, você já entendeu, matou, tá? Eu não posso balançar, bater muito aqui, senão a câmera vai fazer assim. Você já sacou essa parada. Ótimo. Mas isso não significa, que a burguesia formasse uma unidade, ou seja, fosse homogênea, todo mundo pensando igual, na moral agindo igual. Não, a gente vai ver que ela tem divisões, ela tem ruptura, ela tem perspectivas diferentes. Girondino, jacobino, e essa confusão que a gente já vai começar a tocar nisso. E outro aspecto importantíssimo, a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, etc, etc. Mas a burguesia não faz a revolução sozinha. Esse é outro aspecto chave para a nossa discussão. O povo, as massas populares ferradas, é isso aí que você entendeu mesmo? Participam do processo revolucionário ativamente. E eu posso dizer para vocês que nesses 10 anos de revolução, parte do tempo muito considerável, talvez coisa da sua metade, desses 10 anos, 5 anos, metade do tempo da revolução é o esforço da revolução e da burguesia frear a própria revolução. Porque já tinha sido contemplado suas pautas. A gente vai analisar isso quando a gente estiver falando do diretório. Então é importante entender que revolução é uma mudança, uma ruptura drástica, violenta, radicalíssima de uma sociedade. É quando você realmente começa a desmontar um passado, tudo que você foi, começa a inaugurar uma fase muito diferente. Então a revolução tem sentido profundo.
Ponto 2, você entendeu que essa revolução, a Revolução Francesa, é uma revolução burguesa porque coloca a burguesia no poder e atende aos seus interesses. Show de bola. Tá? Esses pontos aí estão lapidados na tua cabeça. Beleza, quando você entendeu isso, a gente começa a analisar e olhar para a França antes da Revolução Francesa. Porque se tu entendeu que a revolução é esse merdalhaço todo, quando tá tudo dando caô, tudo dando errado, dando merda pra tudo quanto é lado, você tem que entender o que fez a França chegar nesse cenário. Show de bola. E aí a gente começa a falar, portanto, dos antecedentes da Revolução Francesa. Olha o cenário. Visualiza o cenário comigo. Tá? Quando a gente está falando da França antes da Revolução, da França pré-revolucionária, a gente está falando da França do antigo regime. Esse é o primeiro grande antecedente da Revolução. Se perguntar para você assim na rua, né? Tá um estranho passando, ou uma paquera, e falar, poxa, fulano, qual foi o principal antecedente da Revolução Francesa? Você vai falar o quê? O antigo regime e as suas contradições. Por que isso, cara? Para, assim, relembrar rapidão, o que é o antigo regime? O sistema social, a formação social que preponderou na Europa do século XV, final da Idade Média, até o século XVIII. E ele era caracterizado por 3 principais elementos. Na política, o que preponderava no antigo regime? O sistema absolutista, o absolutismo monárquico, aquela ideia que o rei tecnicamente é absoluto, ele não tem nenhum limite, e é verdade, não tem nenhum limite institucional ao seu poder. Quer dizer que ele faz tudo o que ele quer na cabeça dele? Não, pelo amor de Deus. O termo absolutismo é péssimo porque dá a entender que o rei fazia tudo o que ele queria. Não é bem assim. Mas significa dizer que não há nenhum limite institucional, nada acima do poder do rei, nada que limitasse legalmente o poder do rei. Então, tecnicamente, ele faz o que ele quiser. E isso significa, por outro lado, e aí esses são os pontos, veja, as contradições que a gente já vai começar a falar. A burguesia não vai gostar nada disso, claro. Nesse sistema de absolutismo monárquico, não tem participação política. A participação política é muito limitada. Você não tem órgãos, grandes órgãos que possam colaborar e governar junto com o rei. Os órgãos representativos eram muito restritos. Para começar por aí. Não tem um parlamento, não tem uma constituição. Então os níveis de participação política da sociedade é muito restrito, porque a parada está muito fechada no rei e na nobreza que ele chama para ministério, para estar perto de si nos conselhos. Então vamos lá. Estamos falando dos antecedentes da Revolução Francesa, que levou a França a estourar. Assim, bum! O antigo regime. Que das 3 características dele, na política, o que preponderava nesse antigo regime europeu? O absolutismo monárquico. Show. Na economia, olha, ponto importante. O mercantilismo. Como eu posso resumir mercantilismo para você? É mole, fácil, é delícia. É o controle do Estado na economia com o objetivo de enriquecer o governo e a sociedade. Está sempre procurando um superávit. Ou seja, a gente está falando de uma época da história da Europa que dinheiro é fundamentalmente representado, consolidado, a riqueza em metais preciosos. Então o objetivo é sempre acumular mais metais preciosos, o metalismo. O mercantilismo tem várias características, enfim. Mas para você entender de um ponto fácil para a gente começar a discussão, é você pensar o mercantilismo como uma política econômica de intervenção do Estado na economia. Não há livre mercado, livre iniciativa. A economia tem um conjunto de mecanismos que é controlado pelo governo, com o objetivo de acumular metal precioso, tal, show, pá. Terceiro, último elemento do antigo regime. A organização da sociedade era feita pela base da sociedade estamental, ou sociedade de ordens. Que é isso? Que é isso? Bicho, muito simples. É como a sociedade está dividida, quem é quem, E a gente está falando de uma sociedade de antigo regime que o princípio de divisão social não era a riqueza monetária. Não é quanto de grana tu tem no bolso ou no banco. Porque essa sociedade não é dividida em dinheiro por esse fator, como a nossa. Tu é rico, tu é pobre. Não. Essa sociedade é dividida por privilégios de nascimento. Você quer dizer que a riqueza não é importante? Claro que é.
mas ela não é o fator último e determinante da posição que o camarada vai ter na sociedade. Se ele vai ser bem de vida, vai ter uma vida maneira, ou vantagens, ou se ele vai ser um ferrado. Tá? Falou de sociedade estamental, pensa naquele triângulozinho, primeiro estado, clero, segundo estado, a nobreza, terceiro estado, tudo que sobrou. No caso da França, a gente está falando aí de 98, 97% da sociedade era terceiro estado. E aí você pode me perguntar, tá, mas que negócio é esse de privilégio de nascimento? Presta atenção. A gente está falando de uma sociedade, tá, que é baseada, portanto, na perspectiva do nascimento e da divisão entre as pessoas a partir disso. Em outras palavras, vamos trocar em miúdos. As pessoas tinham vantagem e eram tratadas diferentes de acordo com a sua posição na sociedade pelo nascimento. Ou seja, se o cara é nobre ou não. Ponto. É essa parada. Clero e nobreza tem sangue azul, tem berço de ouro, aquela coisa toda, aquelas expressões para se referenciar que o cara tem família, tem sobrenome, tem título. É um conde, é um marquês, é um duque. E os membros do alto clero vêm dessas famílias. E a riqueza da Igreja Católica era sabida nesse contexto. Então a gente está falando desse tipo de sociedade que privilegia, que trata os grupos de maneira diferente e entende que a sociedade é dividida em 3 grandes setores. O clero, a nobreza e todo mundo que não tem privilégio de nascimento, ou seja, não tem sangue, não tem título, não tem família nobre. Beleza? Então você entendeu que o princípio dessa divisão não é o dinheiro. E você vai entender que uma das rupturas que a burguesia vai fazer é justamente essa. Colocar um outro princípio de divisão social. Quando a gente está falando de antigo regime, portanto, a gente está falando do princípio da desigualdade jurídica. As pessoas... Se tinha a concepção de que as pessoas são diferentes, nascem em posições diferentes da sociedade e devem ser tratadas de maneira diferente. Um mesmo crime, por exemplo, assassinato, vamos dar um exemplo. O cara do terceiro estado, camponês ferrado, ia pagar de um jeito. O mesmo crime feito por um nobre seria julgado em um tribunal distinto, de uma maneira diferenciada, porque é isso, são tratamentos desiguais. E é uma sociedade que privilegia, portanto, esses 2 primeiros núcleos. Beleza? Suave? Tendo esse cenário, você entendeu que, bom, vamos lá. Qual é a contradição que esse antigo regime está gerando para a França? A burguesia, que tem grana, que se fortaleceu, que chegou no século XVIII, num momento muito mais sólido economicamente, a França progredia muito no ponto de vista das suas relações de produção, uma sociedade muito mais mercantil, começava a avançar ao que a gente vai ver como formação socioeconômica do capitalismo. Bom, você tem a seguinte contradição. Você tem um grupo social com dinheiro, que movimenta a economia, com poder econômico considerável, mas que não tem privilégio. A burguesia. Porque o cara não tem nascimento, não tem sangue azul, não tem título. Então, pô, tu é um banqueiro de Paris, podre de rico. Claro, você não vai ter a mesma vida que um camponês ferrado, mas de fome. Bicho. Realmente, show. Mas você não tá no topo da sociedade. Você não é clero, você não é nobreza. Você não tá perto dos ministérios, das cúpulas do rei. Você é tratado de uma maneira desigual. Porque você é terceiro estado. Então essa é uma das contradições que mais vai fomentar a insatisfação da burguesia. É ter dinheiro, ter poder econômico, mas não ter poder político, não ter direitos. E a burguesia, em um dado momento, vai compreender que a superação dessa ordem não tinha jeito de fazer por dentro. Não dá para reformar, dar uma mudadazinha, não. Ela tinha que fazer revolução. Se a burguesia quisesse alcançar o poder, quisesse construir o seu mundo à sua maneira, como vai conseguir, em algum nível, só na revolução. É só derrubando o antigo regime, destruindo essa sociedade que não favorecia os seus interesses. Em um dado momento, essa coisa toda de absolutismo, mercantilismo, então, vai gerar entraves ao desenvolvimento comercial e burguês na França. Então, tem várias contradições ali dentro desse bojo. Show? Então vamos lá, falou de antigo regime, a gente está falando dessas 3 grandes características, dessa base que vai gerar muitas insatisfações na maior parte da população.
E aí, portanto, você tem a principal receita. Esse é o caldeirão da França do século XVIII. Caldeirão, você tá lá mexendo, cheio de problema. Show? Já entendeu isso? Agora, o que vai levar esse caldeirão ou esse barril de pólvora a, de fato, explodir? Porque também tem esse fator que é curioso. Você tem contradições em várias sociedades, história é contradição, aquela coisa dialética, isso aí é para outro vídeo. Show, mas nem sempre você vê um salto revolucionário acontecer. As coisas não têm não é uma receita de bolo, gente. A gente tem que entender, portanto, o que, nesse conjunto de contradições, fez a coisa realmente explodir e se tornar uma revolução. Outros países, outros contextos viveram semelhantes características e a coisa não virou uma Revolução Francesa da vida. Então vamos lá, show! Você entendeu o antecedente da Revolução, o antigo regime e suas contradições sociais. Agora a gente vai ver, portanto, vai começar a tratar do estopim. O que estourou a Revolução Francesa? E aí, meu querido, a gente entra na parte que é delicinha de entender. É crise. Crise econômica, crise social e vai se tornar crise política. E vai juntar esse monte de crise toda e virar uma crise de Estado. Ou seja, o governo vai começar a ruir. Vamos lá. Você já entendeu que esse conjunto de contradições estavam rolando na França, muito bem, papapá. Agora, perto do início da Revolução, ou seja, na década de 1780, a França vai se afundar cada vez mais numa crise econômica que já vinha forte. Então, primeiro ponto para a gente entender o estopim que vai estourar a Revolução Francesa é entender a crise econômica. E aí aqui a gente tem vários pulos do gato. O gato tá vindo aqui. Aqui para a gente começar a entender o negócio. Vamos lá. Em outras palavras, para ser bem sintético, o que houve? O que fez essa crise financeira? O que foi a crise financeira na França? Não tinha dinheiro. O governo faliu. Acabou grana. Danou-se. Foi-se embora, não tem nada no cofre. E você vai entender o porquê e qual a zica que isso vai dar. Vamos lá. O que fez a crise econômica e a ruína financeira da França foi, número 1, monte de campanhas militares mal sucedidas, mal planejadas, foi gastando dinheiro a rodo. Exemplo, na América do Norte. Para uns territórios assim pouco efetivos, pouco lucrativos, a França se meteu na Guerra dos 7 Anos na América do Norte contra a Inglaterra por possessões coloniais. Bicho, fazer guerra no século XVIII, no outro lado do oceano, não é fácil. É grana, é custo e perder a guerra então piorou, porque você teve todo esse custo e não levou nada, né? Show! Perdeu a guerra, perdeu uma pancada de territórios para a Inglaterra na América do Norte. Ficou boladinha, ficou ressentida, isso a França. Decidiu fazer uma vingancinha. Vingancinha, veja só, sabe aquela coisa meio adolescente? Pois é, os países às vezes também fazem isso. Decidiu, falou, perdi pra Inglaterra, mas também não vou deixar você sair barato com isso não. Foi lá e apoiou a independência dos Estados Unidos, a independência das 3 colônias. Dinheiro, armamento, treinamento, estratégia. E tudo isso é grana, e tá gastando dinheiro. É igual você quando ganha alguma coisa, tipo assim, mano, tu gastou mais que ganhou, vai dar zica. É o que tá rolando com a França. A França só gasta e não tá entrando tanto dinheiro para cobrir esses furduncinhos todos aí. Show de bola. Então, as campanhas militares, só isso já arregaçava os cofres da França. Outro ponto de crise, da crise econômica, nesse contexto francês, meu querido, falou de França do século XVIII, falou da França antes da Revolução, qualquer filme que você for ver, vai falar de quê? Do luxo da realeza, do luxo da família real, do Palácio de Versalhes, das jogatinas, e Maria Antonieta gastando dinheiro a rodo. Era chamada de Madame Déficit na França, déficit, ou seja, Madame Prejuízo, as jogatinas, o luxo todo, era uma vida de pompa. O Palácio de Versalhes era o palácio, era a corte mais luxuosa da Europa, e isso tem um custo violentíssimo. As joias, os penteados, os vinhos caríssimos, muita grana. Então você vê esse cenário. O governo tá gastando e não tá entrando tanto para cobrir tantos gastos.
Então, o governo francês já vinha numa crise acentuada na década de 1780. Acentuadíssima. Mas aí... coisas que potencialmente talvez você não esperasse. Quando as coisas tão ruins, bicho, é aquele ditado, pra descer, todo santo ajuda. Pois bem, para descer todo santo ajuda mesmo. Quando as coisas tão ruins, é muito fácil piorar. Sabe aquele dia que tu acordou e falou, puta merda, eu não devia ter acordado hoje. Só Deus zica. Pois é, parece que mais e mais problemas acontecem. Pois bem, a França já estava com o governo arruinado economicamente, uma dificuldade medonha. O que aconteceu na década de 1780? Sobretudo bem no momento mais antes da Revolução. Estamos falando aí de 1787 a 1789. 1789 começa a Revolução. A França foi atingida, vivenciou invernos rigorosíssimos. E aí você pode pensar, poxa, mais um friozinho europeu, já está acostumado, qual o problema disso, né? Bom, tem um probleminha sim. Porque a França, o povo francês vivia fundamentalmente de quê? De agricultura, galera, comida. E essa comida era basicamente o quê? O pão. Então, trigo, aveia eram aspectos fundamentais da economia francesa para alimentar o povo. Tá? Um inverno rigoroso. E quem vive, portanto, um sistema que vive basicamente de agricultura, nesse sentido, estamos falando de uma época que não é industrial e tudo mais. Meu irmão, a agricultura depende de condições naturais adequadas. Um inverno rigoroso demais, mais inverno, menos inverno, mais chuva, menos chuva. Se não for a parada ali no equilíbrio, vai dar zica nas plantações. Isso aí é certo. E a gente vê quando vive hoje, no Brasil de hoje, por exemplo. Do agro, preço do tomate às vezes para, preço de alguma coisa porque choveu demais na região produtora, ou choveu de menos, enfim. Que dirá, portanto, num século XVIII, num outro contexto. Pois bem, 1787, 89, a França viu justamente isso. A queda acentuadíssima da produção rural, das colheitas, porque foi pro beleléu, a real é essa. Né? E aí, meu irmão, aí tu entra num ciclo de problema. Porque se de um lado tu tinha a burguesia bolada, com o antigo regime bolada com o sistema que a França vivia, com a falta dos seus privilégios, com a sua desvantagem, era uma burguesia, atenção a isso, tá? Que do século XVIII francês, já ilustrada, aquela coisa do iluminismo, já cheia de críticas, cheia de armas ideológicas para contestar o antigo regime. Ela estava ali puta da vida, antigo regime, burguesia não estava gostando. Show, esse grupo tá aqui, social. Agora você vai juntar com outro grupo social que também é importante pra caramba. O povo, os trabalhadores, os camponeses, a massa do povo francês ferrada, que vai passar fome. Essa é a questão. Produziu menos agricultura, as colheitas foram ruins, colheita ruim é menos comida. Menos comida, para o tanto de gente que continua igual, significa basicamente o quê? O preço aumentou. O preço aumentou significa que a galera não vai ter condições de comprar. E não tem nenhum tipo de política social aqui para tentar dar uma amenizada. Né? Não tem um Bolsa Família. Não, é fome mesmo, morrer, acabar. Meu irmão, aí você juntou o caldo revolucionário para estourar. Para entornar. A insatisfação da burguesia, que já tinha todas as críticas do antigo regime na cabeça, Rousseau, John Locke, já estava apontando para um caminho que, bom, já tinha entendido que aquela sociedade antigo regime não valia para ela precisava acabar com isso. Precisava acabar com todas aquelas 3 características do antigo regime que eu falei no início do vídeo. E agora você tem um povo que está lutando para sobreviver, mano. Comida, não tem comida, estão fazendo revolta, sublevação, pegando em arma, a coisa vai começar a ficar quente demais na França. Esse é o cenário, esse é o contexto mais fundamental que vai gerar a Revolução Francesa. Aqui está o problema. Burguesia e povo, portanto, em um dado momento, vão estar contra um único grupo. O rei, a nobreza e tudo que eles representavam. Saca? Meio que todo mundo se consegue... A realeza, o rei, o absolutismo, mercantil, o antigo regime conseguiu reunir dois grupos sociais que tinham interesses muito diferentes contra eles. O povão, porque tá morrendo de fome, tá bolado, tá se levantando.
e olhava para a corte de Versalhes cheio de luxo, dinheiro, sei o que, e falava, pô, por que eles têm tanto e a gente tá morrendo de fome aqui, sem pão, né? E do outro lado a burguesia com as suas insatisfações. Esse é o caldo, esse é um estopim aqui, os antecedentes que vai gerar e vai motivar o início da Revolução Francesa. Tá? Então, basicamente, o que eu falei para você? Uma crise econômica, o governo não tem dinheiro, as colheitas agora também estão com problema, junto com uma crise social. O que é uma crise social? A sociedade, o tecido social, está com problemas difíceis de lidar. Qual o problema difícil? As pessoas estão morrendo de fome. Tá? Miséria ruim. Pois bem, é disso que eu estou falando. Tá? E aí, juntou essa crise econômica com a crise social, tanto da miséria do povo quanto de uma burguesia ilustrada pelo iluminismo, que já estava propondo outras coisas. Agora a gente tem, portanto, uma crise política. O rei tem uma banana gigante no colo que ele precisa dar um jeito. E aí tá todo mundo bolado. Inclusive até os setores privilegiados. Olha como os caras safados. Clero e nobreza não pagavam impostos na França. E uma das medidas, por exemplo, de alguns ministros lá do rei Luís XVI, como Jacques Necker, era, vamos cobrar imposto do clero e da nobreza para tirar uma grana e tirar a França desse buraco. Tipo assim, todo mundo vai precisar sacrificar um pouco, inclusive o clero e a nobreza vão ter que pagar imposto. Meu irmão, tu acha que eles gostaram disso? Claro que não, ficaram boladíssimos dentro das calças. Tá? É a Assembleia dos Notáveis de 1787. Notáveis, ou seja, clero e nobreza, só quem está lá no alto da sociedade. Tá? Que foi basicamente a convocação desses dois estamentos pelo rei para tentar negociar e passar essas reformas, né? Tipo, eles passaram a serem taxados, que foi impedido, basicamente, porque eles não aceitaram. Inclusive, esse evento dá margem ao que a gente chama, por exemplo, da revolta dos notáveis. Ou seja, clero e nobreza, sentindo que o rei está num momento muito difícil, está fragilizado, está todo mundo contra ele, se aproveitaram para não deixar os caras passarem essas reformas, que eles estariam perdendo dinheiro, e botar para cima do rei. Tá? Tu vê o cenário. Show! Então, o caldeirão, o barril da revolução, a gente preparou. Agora precisa, daquele coisa do estopim, né? A gente precisa de um cidadãozinho para riscar o fósforo e tacar ali, para jogar tudo para muito longe, né? E aí são dois processos que iniciam a revolução, né? Que é importantíssimo entender. Primeiro, eu não falei para vocês desde o início, você tem vários sujeitos revolucionários, você tem vários grupos que estão ali, aí vão estar no bojo da revolução? Sim. Show, você entendeu isso? Os dois principais, para resumir, é a burguesia e o povão, os populares. Eles que tinham coisas contra o antigo regime, eles que não tinham privilégio no antigo regime, eles que estavam se ferrando na França da crise. Show! E o que vai estourar a revolução? Um movimento de ruptura desses dois atores. De novo, a Revolução Francesa ela é burguesa. O saldo depois de 10 anos é a burguesia no poder com seus interesses em jogo ali, colocados. O povão vai ser descartado. Aquela ideia bonita de igualdade, liberdade, que o pessoal vai cair nessa conversa fiada. O povão em um momento vai reparar e vai entender que, essa igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade não é para todo mundo. Uns são mais iguais que o outro, enfim. Então eu quero dizer... São dois atores revolucionários, mas quem vai preponderar é a burguesia. O outro aqui vai dançar, vai perder. Luta de classes, mano. Tá rolando aqui sinistramente. Show? Então é preciso estar a par desse contexto para você entender os movimentos que a gente vai começar a falar agora. Porque agora a gente inicia a revolução, mano. Você entendeu o barril? Você entendeu tudo junto aqui agora? Meu irmão, agora é detonar. E o que detona? No ano de 1789. Aqui é coisa que foi... É o início da Revolução. Como? Com dois movimentos. De um lado a burguesia. Vamos chegar nela? Show. Você entendeu até aqui que a França vendo uma crise terrível e o rei estava com um problemão no colo. Que ele tá ali tentando com essa banana quente e não tá conseguindo resolver. E mais problema, e mais crise que todo mundo contra ele. Show de bola.
Sabe aquela coisa de filme, né, que tem aqueles filmes, assim, sobretudo de guerra, que tem um botão vermelho muito perigoso, tipo assim, cara, só aperta esse botão aqui. No último caso, quando tá tudo se acabando, esse botão aqui se aperta, mas não aperta antes. Pois bem, a França tinha este botão vermelho emergente. O que era isso, basicamente? Aí que é importante você entender. A reunião Assembleia dos Estados Gerais. O que era isso? Era o botão vermelho da França. Quando deu merda, aperta o botão ali para convocar uma eleição na França que elegeria deputados representantes de cada um dos estados, do clero, da nobreza e do terceiro estado, do resto. E nessa assembleia desses deputados eleitos ali, o rei ia colocar em questão pontos centrais importantes da França e tentar achar soluções. Isso foi colocado em 1789. A última vez que esse botão foi apertado, que os Estados Gerais tinham sido convocados, foi em 1614. Se você me colocar agora, eu que sou de muito humanas, para fazer essa conta agora de cabeça, eu não vou conseguir. Mas eu já entendi. Se eu entendi que tem dificuldade de matemática, você também entendeu que de 1614 para 1689 é muito tempo. Então, só isso já sinalizava, meu irmão, um tipo de crise política. Não é qualquer hora que você faz aperta esse botãozinho mágico na França. Show! Foi justamente aí que foi o empurrãozinho para a burguesia se revoltar. E por que ela se revoltou? Porque o jogo da Assembleia dos Estados Gerais era muito desfavorável para a burguesia. Como você pode me perguntar? Mole! O voto não era por indivíduo, não era por deputado. A burguesia tinha mais deputados. O terceiro estado, claro, o terceiro estado representava 97, 98% da sociedade francesa. Eles tinham mais deputados, tinham 500 alguma coisa. Enquanto os outros tinham menos. Mas o voto não era por deputado, por indivíduo deputado. O voto era por estado. Ou seja, o primeiro estado tinha um voto, independente de quantos deputados, de quanto da sociedade, parcela da sociedade eles representavam, a nobreza mesmo, o clero mesmo, o terceiro estado mesmo. Então você tem esses três estamentos, cada um tinha um voto. E qual era a jogada que não favorecia a burguesia? Clero e nobreza sempre voltavam juntos, mano. Dava sempre 2-1. 2-1, direto. É igual o Fluminense ganhando o Flamengo, né? Toda hora. Tipo assim, só ganhando, só ganhando. Pois bem, é essa parada que a gente tem aqui como cenário. Ou seja, era impossível para a burguesia passar suas reformas, suas medidas ali dentro. Porque ela sempre perdia. Tipo assim, a França não é uma crise. A burguesia, não, pega o caderno lá. Então eu proponho aqui pra gente, clero e nobreza pagar imposto. Clero votava não, nobreza não. 2-1. E assim a coisa ia. Até que eles se revoltaram, bicho, com esse cenário. Qual foi o erro, dentre os vários, da convocação da Assembleia dos Estados Gerais? Ela permitiu que a burguesia se reunisse. E as suas principais lideranças, os grandes nomes que vão participar da Revolução Francesa, que vão estar ali dirigindo os setores da burguesia, se reuniram. E a galera começou a, sentou e falou, mano, não dá pra aceitar isso aqui. Quando o rei percebeu, quando o Luís XVI percebeu que reunir todo mundo ali não foi legal, ele pensou, puta merda, fiquei cagado. Tentou dissolver a Assembleia dos Estados Gerais. Falou, gente, vamos fazer uma festa, tem um evento aqui. Eles estavam reunidos no espaço. Já conversamos bastante, já discutimos. Vai todo mundo pra cá, vocês esfriam a cabeça, a gente volta outra hora e o chão de novo. A burguesia entendeu a manobra. Falou, não, agora que a gente se reuniu, agora que tá todo mundo aqui bolado, satisfeito, com disposição, disposição, agora a gente vai pra cima. Não, a gente vai embora não. Saíram daquele espaço, se fecharam no que a gente chama de uma quadra de pela. O que é a quadra de pela? Era um esporte da época, era tipo um tênis. Era uma espécie de tênis, era um jogo de raquete com peteca. É como se fosse um tênis, só que com peteca, tá ligado? Com a redezinha para cada um para um lado. Legal. Se fecharam ali dentro, e aí a ousadia, aí a ruptura. Aí os caras declararam meio que guerra mesmo. Não vamos sair daqui enquanto não escrevermos uma constituição para a França.
Aí foi a ousadia, porque eles se autoproclamaram Assembleia Nacional Constituinte. E qual era a zica, tô até nervoso, qual era a zica disso naquele contexto histórico? Escrever uma Constituição para um país absolutista, ou seja, o que é uma Constituição? Um conjunto de leis e de prerrogativas que todo mundo vai ter que seguir, significava dizer que a França não seria mais absolutista, bicho. Isso era um ataque direto ao rei, aos interesses do antigo regime. Foi uma ousadia, o que a gente chama do juramento da Quadra de Pella, em 1789. Aqui, ó, junho, julho, aí sim, outro movimento. Se a burguesia deu o primeiro passo para a ruptura aqui, o povão na rua, uma faminto em Paris, vai tomar outro, que é a queda da Bastilha. E aí sim, esse é o grande marco da Revolução Francesa, porque ali a gente considera, não, ali começou. Começou a ruptura, começou a dissolver uma época na França. A Bastilha era uma fortaleza na cidade de Paris, que era um depósito de armas e de presos políticos. Tinha quase nenhum preso político ali, tinha pouquíssima gente. O peso muito mais era simbólico. Muito simbólico, porque era um símbolo do poder do rei em Paris. Era um símbolo do absolutismo. É como se lá, algum país entrasse em guerra contra o Brasil e bombardeasse o Cristo Redentor, bicho. Acabasse com o Cristo. Quer dizer que a cidade do Rio morreu por causa do Cristo? Não, cara. Mas é um símbolo muito poderoso que representa o que a gente é internacionalmente, enfim. Então, mal comparando, a Bastilha estava para o absolutismo na França século XVIII, como Cristo está para o Rio de Janeiro e para o Brasil hoje. Então era um peso muito grande. Tomar a Bastilha, além de armar o povo em Paris, armar o povo pobre, que está ali se revoltando, significava que, bom, as massas populares entraram em confronto direto contra o rei. E aí você teve um duplo movimento. Juramento de jogo da bela burguesia, de um lado, com a sua luta, com um tipo de luta, e o povão. As duas coisas não têm necessariamente uma ligação em si, mas elas estão no mesmo contexto e acabaram contribuindo para uma mesma coisa. O início da Revolução Francesa. E aí sim, a partir desse movimento, bicho, dali em diante, a Revolução